influenciando pessoas como Jesus Cristo influenciou. Todos nós, de modo geral, estamos cercados por pessoas, a partir do contexto do lar, da família e além deste contexto. E como é que nós podemos influenciar pessoas com as mesmas marcas que Jesus Cristo influenciou? Durante 3 reflexões, começando hoje, nós vamos pensar sobre isso. O nosso texto é Marcos capítulo 6, versículo 30 ao versículo 44, Marcos 6, 30 a 44, onde está registrada a primeira multiplicação de pães e peixes, um dos milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo durante a sua caminhada neste mundo. Sempre lembrando, conforme nós vemos em João capítulo 20, versículo 30 e 31, que Jesus Cristo realizou milagres, sendo esses milagres sinais de que verdadeiramente Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo nele, nós tenhamos vida nele. E em Marcos capítulo 6, eu lembro que eu trabalhei esse texto falando sobre liderança em Angola, recentemente, África. Inclusive, num dos vídeos anteriores, eu falei que eu ia compartilhar uma série de vídeos falando sobre essa questão da liderança. Só que, para não afugentar alguns, ou seja, assustar, que falam assim, não, eu não sou líder, não sei o quê, então isso não é para mim. Eu, em vez de falar sobre liderança, quero falar sobre influência. Embora que, quando alguém perguntou para Swindoll uma das palavras que ele podia resumir como liderança, Charles Swindoll falou, uma das palavras que podia resumir como liderança é influência. E todos nós, de uma forma geral, influenciamos pessoas. Então, quero pensar muito mais na questão da influência do que meramente na liderança em si. E em Marcos capítulo 6, no versículo 30, quero destacar 6 princípios, compartilhando 2 em cada reflexão. Então, 2 hoje, 2 na próxima semana e 2 daqui a 15 dias, se Deus quiser. Versículo 30 diz que voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Os apóstolos chegaram para Jesus e relataram tudo que haviam feito e ensinado. Quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que no capítulo 3, versículo 13, que depois subiu ao monte, falando sobre Jesus, e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E aí no versículo 16 ao versículo 19 fala quem são esses 12, incluindo nessa lista Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a trajetória de Jesus Cristo, vemos que Jesus Cristo investiu grande parte do seu tempo na vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Nós poderíamos dizer na equipe de Jesus. Eram as pessoas que estavam mais próximas dele. E quando nós vamos para o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, nós lemos o Lucas registrando. Ele fala, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E é interessante que em Marcos capítulo 6, fala que no versículo 30, os discípulos relataram para Jesus o que haviam feito e ensinado. E em Atos capítulo 1, fala que, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E quando nós olhamos para o livro de Atos, vemos que os apóstolos, tirando Judas Iscariote, e aí entrando, inclusive, Matias, como sendo escolhido, para fazer parte dos 12, e depois o apóstolo, e depois Paulo, Saulo de Tarso, conhecido como apóstolo Paulo,
que entra fora do chamado do tempo, porque ele não andou com Jesus, não foi testemunha ocular da vida de Jesus durante o seu ministério, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição. Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco depois da ressurreição de Jesus Cristo, por isso que Paulo fala que ele é um apóstolo abortivo, ou seja, alguém que nasceu fora do tempo. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos dando continuidade debaixo do poder da direção do Espírito Santo, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não a obra da salvação, porque a obra da salvação, morrer na cruz pelos pecados, o justo pelos injustos, foi consumado na pessoa de Jesus Cristo. A obra da salvação foi consumada na pessoa de Jesus Cristo. Mas o pregar, o fazer discípulos, o anunciar o evangelho do reino, os apóstolos, eles continuaram. Então aqui em Marcos capítulo 6, nós podemos perceber que pessoas que influenciam pessoas, antes de mais tudo, são pessoas de visão. Pessoas que olham não só no presente, mas que olham também para o futuro. Porque aqueles apóstolos deram continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. É como os pais investindo na vida dos filhos, pensando no futuro dos filhos. O homem na empresa, ou a mulher no mundo corporativo, no mundo acadêmico, no mundo da comunidade, da sociedade, etc., olhando para as pessoas que estão à sua volta, não só com foco no presente, mas pensando naquilo que pode ser feito, realizado por intermédio deles no futuro. E Jesus, então, diz o texto, que os apóstolos vão à presença dele e lhe relatam tudo o que haviam feito e ensinado. Ou seja, Jesus Cristo tem tempo para ouvir o que eles haviam feito e ensinar. E esta é a segunda coisa. Pessoas que influenciam pessoas, além de ter uma visão de futuro, são pessoas que sabem ouvir aquelas pessoas que estão próximas de si. Elas ouvem, não exclusivamente só ouvir essas pessoas, mas prioritariamente ela ouve as pessoas que estão perto de si. E eles começam a relatar para Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. E quando nós olhamos mais adiante, diz o seguinte, que os discípulos chegaram para Jesus, versículo 31, declinando a tarde, vieram discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. De novo eles chegam para Jesus, estão preocupados com a multidão que está ali. Já era tarde, tinham fome, precisavam ir, precisavam ter um lugar para comer, e eles chegam para Jesus e falam com Jesus. E de novo Jesus os ouve. Vamos perceber que Jesus não acata a sugestão que eles dão, a proposta que eles dão, porque Jesus tinha outra proposta, uma outra sugestão, mas eles têm a liberdade de chegar para Jesus e fazer uma proposta, porque eles compreendem que Jesus é acessível, que Jesus poderia ouvir aquilo que eles têm para falar. Então, no nosso círculo de relacionamento, pessoas precisam compreender que nós somos pessoas prontas e disponíveis para ouvir, não necessariamente de aceitar toda sugestão, toda proposta, mas, antes de tudo, ter a atitude correta de ouvir o que as pessoas têm para nos dizer e procurar atentamente compreender o que elas querem nos comunicar. Essa é a nossa primeira reflexão de hoje. Continuaremos na próxima semana, se Deus assim quiser. Um forte abraço.